Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Vocês estavam esperando ver a matéria da Cate Torres? Para quem estava esperando ver a matéria da Cate Torres, amanhã, tá? Amanhã, cara, exclusividades, minha gente, meus queridos. Tudo sobre o caso da Catiúcia Torres Soares. Esse caso é uma exclusividade desse canal, na verdade, assim como vários outros. O caso Ariane, muita gente está falando o que aconteceu com os vídeos do caso Ariane. Nós não retiramos nenhum vídeo, não sabemos o que aconteceu, está limitado aqui pela plataforma. A gente ainda não teve uma resposta da plataforma do porquê. Mas esse caso e o Cate Torres são exclusividades desse canal, que traz as maiores notícias, às vezes exclusivas mesmo, exclusivo, não tem outro nome. E amanhã a gente traz, então, o caso da Cate Torres, que está presa aqui no Santo Expedito, no Rio de Janeiro. E hoje a gente segue com o caso Lara Maria, que é um dos maiores casos policiais aí do Brasil, o caso da menina Lara, da pequena Lara, que quando chegou da escola foi comprar um refrigerante no mercadinho próximo à casa dela e não voltou mais. E nós sabemos o que aconteceu com ela, porque as câmeras mostram por quem ela foi capturada, Wellington Galindo de Queiroz, que está foragido. Como é possível ter uma audiência de instrução e julgamento, um pré-julgamento, como a gente chama, sem o réu? É possível ter um júri, um tribunal do júri, sem a presença do réu? Onde está o Wellington Galindo? Quem são essas outras pessoas que estavam com ele ali capturando a Lara, porque ele não estava sozinho? As imagens mostram. Nós vamos saber tudo isso agora, com uma das advogadas do caso, uma das assistentes de acusação. São duas. A doutora Janira Rocha, que vocês conhecem, advogada da Flor de Lis, hoje é advogada da família da Lara, que busca justiça, está na assistência de acusação, e a doutora Marli, que está junto com a doutora Janira, e vai conversar aqui conosco e trazer todas as informações da audiência de ontem, que ainda não foram divulgadas, o que é possível, dentro de um caso que ainda está sob sigilo de justiça, eu acho que por questões óbvias aí, tá? Ela vai contar muita coisa para a gente. E também o paradeiro de Wellington Galindo pode estar perto de ser descoberto. Vamos lá. Caso Lara Maria. Começa a audiência de instrução e julgamento do caso da menina Lara Maria, mesmo com o acusado foragido. Ela foi encontrada morta no ano passado, no bairro Parque Santana, em Campo Limpo Paulista. Capturada quando voltava de um mercadinho, onde foi comprar um refrigerante para o almoço com a família após voltar da escola. O acusado atende pelo nome de Wellington Galindo Queiroz. Não é réu primário e ainda não foi encontrado. É hoje um dos bandidos mais procurados do país. Mãe, irmãs e tia não puderam acompanhar a audiência, mas estiveram presentes do lado de fora, com camisetas e faixas pedindo justiça pela morte de Lara. Preciso viver meu luto. Preciso ver a justiça pela morte trágica da minha filha, disse Luana, que luta constantemente para que Wellington seja encontrado e que pague nos rigores da lei pela brutalidade cometida contra sua filha, a pequena Lara. A audiência é também chamada pela mídia de pré-julgamento e é aí que são ouvidas testemunhas de acusação, defesa. No caso, deveria ser também o próprio acusado. Caso não seja encontrado e ao final do processo instrutório a juíza decida pronunciá-lo ao tribunal do júri, o réu será julgado por 7 representantes do povo que compõem um conselho de sentença. Após a juíza ouvir e indagar testemunhas no pré-julgamento, é a vez dos jurados passarem pelo mesmo processo e então decidirem se o réu é ou não culpado por cada um dos crimes e agravantes a ele imputados no caso Lara, ficando para a juíza apenas o dever de presidir o júri e dosar a pena, avaliar quantos anos o suposto condenado deverá pagar por cada crime. Mas antes disso, ele precisa ser encontrado e parece que não está longe disso acontecer. Gente, eu recebo aqui agora a doutora Marli Carvalho, que é assistente de acusação do caso Lara Maria, junto com a doutora Janira Rocha. Antes de qualquer coisa, bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo tempo aqui dedicado à Rede Rio. Obrigada a você, Fernanda, boa noite, né? E boa noite também para os telespectadores que estão nos assistindo. É uma honra, um prazer enorme estar aqui hoje. A honra é nossa. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para a gente como que acontece, né? Pessoal, nós estamos começando o pré-julgamento do caso Lara Maria, que no direito é conhecido como audiência de instrução e julgamento. Só que a primeira audiência foi ontem e sem a presença do réu. Eu queria que a doutora explicasse para a gente como é que faz numa situação dessas, como é que
o direito se move sem a presença do réu? Chega até um júri? Como funciona tudo, doutor? Explica para a gente, por favor. Certo. Nesse caso, né, da Lara, já tem aí, né, cerca de 1 ano e 2 meses já do ocorrido, foi uma excelente iniciativa, né, por parte do Ministério Público, muito eficiente, que já solicitou a realização dessa audiência, né, de instrução, que é uma antecipação de provas, para que essas provas não se percam no tempo. Porque pode correr o risco, né, de as testemunhas vir a esquecer os fatos. Então, foi realizada a audiência neste intuito de realizar essa antecipação dessas provas. Por mais que o acusado não esteja presente, mas como ele foi citado por edital, a lei prevê que a pessoa que ainda que esteja, né, foragida, ela tem direito, de acordo com o princípio do contraditório e ampla defesa, ninguém será processado, julgado, condenado sem que esteja ali assistido por um defensor. Então, todos os atos que ocorreram na data de ontem, por mais que o acusado não estivesse presente, tinha sim um defensor que foi nomeado, estava ali presente em todos os atos que aconteceram nessa audiência. Doutora, então esse defensor que foi nomeado pelo Estado não é o verdadeiro defensor do Wellington, no caso? O advogado? Não, isso, é um defensor nomeado pelo Estado, né, Defensoria Pública. Então, esse advogado, ele não teve contato com o Wellington, né, ele continua foragido, mas ele, de acordo, né, com o nosso Código de Processo Penal, ele não vai ser processado, julgado, nem condenado sem que tenha ali um defensor público constituído. Então, por mais que ele não estivesse presente, estava lá uma pessoa que estava representando, né, e verificando todos os atos do processo, inclusive fazendo também a inquirição das testemunhas. E quem foram essas? Se pode dizer quem foram essas testemunhas? Quantas foram? Não posso, né, mencionar aí, até porque eu não posso mencionar nomes de testemunhas, até mesmo para preservar o processo, e também corre em segredo de justiça. Então, alguns atos aqui eu não posso estar mencionando em detalhes. Elas foram, dá para saber pelo menos se foram de acusação, de defesa? Foram de acusação, né, doutora? Numa primeira audiência, geralmente é de acusação. Isso, exatamente. Nós tivemos aí 8 testemunhas, né, arroladas pelo Ministério Público. Temos algumas outras testemunhas também que achamos, né, importantes para o deslinde do processo. Então, solicitaremos também a oitiva dessas testemunhas que nós consideramos importante. Conseguimos ouvir ontem 6 testemunhas, todas foram muito conduzentes ali, de acordo com o depoimento que prestaram em sede policial, né? Foram muito firmes, embora já tenha se passado aí 1 ano dos fatos, mas as testemunhas foram muito firmes em seus depoimentos. Então, foi uma audiência bem produtiva. Possivelmente teremos uma nova audiência para ouvir as testemunhas que nós não conseguimos ouvir ontem. Nessas testemunhas, não dá para falar, mas eu vou perguntar, porque perguntar não mata. A mulher do mercadinho? Possivelmente, né, é uma testemunha que está na mídia, está sempre sendo questionada, né, a mídia direto vai até o mercadinho, até porque é um local ali nas proximidades onde a Lara é arrastada para dentro do veículo, então possivelmente todas essas pessoas estavam ali próximas, nós iremos chamar, sim. Foi provavelmente a última pessoa a ver a Lara, né, antes do Wellington. Possivelmente. Vocês vão continuar com a audiência de instrução para ouvir o restante das testemunhas de acusação. E quando é que serão ouvidas as testemunhas de defesa? Somente quando o Wellington for encontrado, ou também elas podem ser nomeadas por este dativo, digamos assim, não é um dativo, né? Um defensor público mesmo do Estado, né? Nomeado pelo Estado. Olha, podem, né, tem um momento de apresentação das testemunhas, né, de defesa. Até o momento foram ouvidas, né, as testemunhas da acusação. E se porventura surgirem, né, demais pessoas, a defesa também, né, a defesa de Wellington pode
está utilizando e pedindo, solicitando a oitiva dessas testemunhas, até porque o que a gente quer é um esclarecimento dos fatos, e qualquer pessoa que tenha visto, né, alguma coisa que vá ajudar a trazer, esclarecer a verdade dos fatos, ela poderá ser, tanto pela defesa quanto pela acusação, poderá ser intimada, sim, para estar falando no processo. Doutora, a gente tem um caso agora midiático, que é o caso do ator Jefferson Machado. A senhora deve ter visto, pelo menos por cima. O acusado, um dos acusados, ele está foragido, ele nomeou advogado e mesmo assim, ele deu entrevista para o Cabrini por telefone, sem ter sido encontrado pela polícia. Não poderia ser o caso do Wellington também nomear um advogado para audiência de instrução, mesmo sem se entregar à justiça? A lei permite esse tipo de situação ou não? Por enquanto, assim, ele pode até ter tido contato, né? Mas no momento ninguém, o advogado, né, da defesa dele, não menciona nada, também não vai mencionar, né? Mas assim, é impossível ele estar realmente desaparecido, foragido, realmente ele não fez nenhum tipo de contato com a defesa atual nesse momento. Mas ele poderia, por exemplo, caso venha a ter algum julgamento, já temos entendimentos novos da Corte do Superior Tribunal de Justiça, que ele pode participar virtualmente, sem ser de forma presencial. Então, não posso afirmar com clareza que ele não fez o contato, mas até então, do que tem, o que existe no processo, ele continua foragido e não tem contato com ninguém. Quer dizer, pessoal, acho que vocês entenderam. Pode ser que o advogado, que o defensor público tenha contato sim com o Wellington, mas isso não tem problema nas nossas leis, que são, assim, ao meu ver, desculpa, doutora, mas bizarras, porque tanto nesse caso que eu citei como neste, como é possível, não estou falando que o senhor tenha contato com o Wellington, mas pode ser, podemos ter uma grande chance de que tenha contato, ou que tenha tido contato com o Wellington, ou seja, que saiba, tem ideia de onde ele esteja, e mesmo assim, pela lei, não é obrigado o defensor a revelar o paradeiro de um foragido, é isso? Exato. Que loucura, minha gente. A família do Wellington esteve presente, doutora? Algum parente dele? Não, a família do Wellington não esteve presente. De fato, foram só as testemunhas que foram convidadas a estar ali em juízo para prestar os esclarecimentos. A família dele, né, ninguém tem contato. A moça do carro, a ex-namorada dele, não pode se dizer se ela esteve presente ali como normal, como uma ouvinte. Nesse momento, eu não vou revelar nomes de quem esteve presente. Ela é uma pessoa fundamental, até porque o veículo estava em nome dela. Então, todas as diligências estão no processo referente a ela. O que ela fala também está no processo. E o que ela diz é que ela não teve mais contato com o Wellington. Pode chegar aí o tribunal do júri, por exemplo, ser pronunciado ao tribunal do júri, gente, que é um julgamento popular, onde vai ser a juíza lava as mãos e deixa que a população, representada por 7 pessoas, um conselho de sentença, decida se um réu é inocente ou culpado. É um caso mais difícil, os réus, os defensores geralmente não gostam que seus clientes sejam pronunciados ao tribunal do júri e acreditam que seja melhor que eles sejam julgados por um juiz. Enfim, aí fica a reflexão para cada um, a opinião de cada um. Entretanto, ele pode, mesmo foragido, ele pode, estando foragido via videoconferência, ser julgado, certo? É isso que eu entendi ou eu entendi errado, doutora? Exatamente, ele pode participar da audiência, né, de forma virtual. Aí ele vai ocorrer o julgamento, né, normalmente, a defesa, a acusação apresenta ali, né, as suas teses de defesa, a tese de acusação, e ele participa, pode ser interrogado de forma virtual. Eu estou chocada, doutora, chocada mesmo, bizarro, gente, bizarro. A pessoa estando foragida se dá ao luxo, a cara de pau de aparecer no julgamento, mesmo estando foragida, desligar a câmera e voltar a ficar foragida e não pagar pela sua pena. Nesse caso, doutora, de uma condenação, ele estando foragido, ele tem que estar, pelo menos, em videoconferência, certo? Ele tem que estar, como a senhora falou no começo. Exato. E aí é o papel do Estado, né, realizar aí vai ser expedido o mandado de prisão, vai ser gerada a guia de execução, né, do condenado,
E o Estado fica nessa missão de realizar a captura. Mas a pena só começa a ser paga a partir do momento que ele é capturado, ou tem essa moleza também dele ficar 5 anos foragido e essa pena ser descontada? Não, a pena começa a ser, né, computada ali a partir do momento que ele é preso, tá? A partir do Entendi. momento que é realizada a prisão do acusado. Pelo menos isso então, né. Esperamos que, caso apareça numa videoconferência, ele possa ser rastreado de alguma maneira, se bem que eu acho que ele não vai aparecer em videoconferência em tribunal do júri. Ele é obrigado a aparecer, doutor? Ele é obrigado depois de um determinado momento, depois de ter determinado tempo que se passou, ele é obrigado a se fazer presente, ainda que seja por videoconferência, ou ele pode continuar foragido e o júri vai vir somente quando ele for encontrado? O júri só vai acontecer quando ele for encontrado, né? Ele precisa estar presente, ainda que de forma virtual, Então, né? se ele decidir não dar as caras de nenhuma forma, esse júri não acontece. Não, o processo agora ele vai ser suspenso. Nós solicitamos, porque como ele foi citado aí por edital, ele não nomeou um advogado para sua defesa, nem apareceu. O processo ele é suspenso após realizarmos a oitiva de todas essas testemunhas que nós achamos importante, né, para o deslinde dos fatos. Após a oitiva dessas testemunhas, não aparecendo nada de novo e o Wellington não seja capturado neste interim, o processo ele é suspenso, aí para de correr o prazo prescricional, né, que é o prazo que o Estado tem ali, né, para fazer a execução do processo, e aguarda-se a prisão do Wellington. Vocês têm uma ideia, a polícia sabe se a polícia já tem alguma ideia do paradeiro dele? Olha, a polícia vem recebendo diversas denúncias e sabemos que chove denúncias falsas, por diversas vezes também para tentar despistar, talvez, o real paradeiro do Wellington, mas a delegada atual do caso vem executando aí um excelente trabalho, né, de acordo com as denúncias que vem recebendo. Não sabemos o atual paradeiro, se ele está ainda por São Paulo, se está em um outro estado, mas a delegada responsável pelo caso está muito diligente nessas questões e diariamente, né, vem recebendo aí denúncias, e eu creio que está muito perto de ocorrer a prisão do Wellington. Não vai demorar muito, não. Que bom, gente. Vocês ouviram isso? Muito perto de a gente conseguir capturar o Wellington Galindo de Queiroz, que cometeu essa brutalidade com uma menina de 12 anos que voltava de um mercadinho onde ela foi buscar um refrigerante para o almoço da família. Então, pode ser que estejamos já próximo da captura de Wellington Galindo. Doutora, como é o nome da delegada do caso? Mudou, né? Antes era um delegado, não? Sim, o delegado Rafael Diório deu início às investigações. A investigação foi muito bem feita, inclusive os vídeos que aparecem nas imagens foram feitas análises ali para que pudesse chegar a imagem ali do Wellington e saber que ele teve uma ajuda de mais 2 pessoas que teriam ajudado ele. Até então, não sabemos quem são essas 2 pessoas, mas essa análise foi muito, muito bem feita pelo delegado que assumiu o caso no início. Hoje, a delegada responsável é a delegada Ivalda, aqui do DHPP, do Estado de São Paulo, muito diligente também, está trabalhando. Inclusive, ela foi junto com o delegado Diório, na cidade de Pernambuco, no estado de Pernambuco, cidade de Agrestina, onde teriam notícias de que o Wellington estaria lá. Chegaram lá, não encontraram, né? Que até saiu um vídeo na mídia, eles indo até lá, e a partir daí surgiram outras diversas denúncias e eles são muito diligentes. Então, assim, recebeu uma denúncia, eles estão sempre ali buscando verificar a veracidade das denúncias. Então, assim, a delegada atual, tanto quanto o outro delegado, Rafael Diório, conduziram muito bem. E a delegada Ivalda vem conduzindo muito bem
este caso. Então, tudo que a família, né, recebe, é passado para a polícia, nada fica guardado. Então, tudo eles recebem, tudo eles, acredito que estão montando esse caderno de investigação. A cidade onde a Lara desapareceu foi em Campo Limpo Paulista, certo? A Isso. doutora elogiou muito bem aí o inquérito do doutor Rafael. Entretanto, temos aquela questão dele ter convocado o Wellington Galindo pelo telefone, que é uma coisa um pouquinho controversa aí, não sei, não ouvi do delegado para ele dizer por que ele fez isso, se é que existe um porquê, às vezes existe um porquê, e a gente que não sabe. E agora, então, está com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros da Capital, com a doutora Ivalda, é isso? Isso, exatamente. Doutora Ivalda Aleixo, gente, a doutora Ivalda Aleixo prendeu diversos criminosos dos mais procurados do Brasil, entre eles o Paulo Cupertino, recentemente, que estava foragido há 3 anos, né, responsável pela morte do ator Rafael Miguel, do pai e da mãe do ator. Doutora Ivalda é fera, então agora está na capital, o Wellington Galindo é um dos procurados mais requeridos aí do Brasil. Nós vamos deixar a imagem dele aqui depois na matéria, quem tiver qualquer possibilidade de ter visto o Wellington, por favor, mas reais, não eu acho que, não carência, às vezes as pessoas são carentes, elas querem ligar e falar que viram, querem ajudar, mas assim, vocês estão atrapalhando. Então, se vocês tiverem descobertas reais, confianças de que estão vendo, de que sabem onde o Wellington Galindo está, nós vamos deixar aqui como vocês devem fazer para entrar em contato com as autoridades policiais, tá? Queria saber da Luana, como estava a mãe, a família da Lara, nesse primeiro dia de audiência. A Luana, né, juntamente com as filhas, e tinha também a tia, a irmã, como sempre, muito abalada, mas guerreira, forte, vem travando essa batalha aí. Não é fácil, né? Você ter um pedaço seu arrancado ali, arrancado e enterrado, e saber que a pessoa que fez isso está às soltas, né? Por aí. Foi um dia bem difícil, mas ao final foi uma audiência mais de 3 horas, cerca de 4 horas aí para a oitiva dessas testemunhas. A Luana não acompanhou a audiência, mas ela ficou ao lado de fora com a família, com os cartazes, pedindo ali a justiça. Por que, doutora, ela não acompanhou? Foi uma questão lá dentro ou não? Pelo fato de ser, né, essa questão das oitivas das testemunhas, é um ambiente bem caloroso. Então, assim, o ideal mesmo, em razão dessas emoções, ela ficou aguardando lá fora, juntamente com a família. Ela, muito guerreira, né, travando essa batalha faz tempo, e no final ficamos, né, bem felizes, porque foi bem produtiva, realmente era o que a gente esperava, ao olhar da assistência de acusação. Sabemos que as audiências são muito dinâmicas, tudo pode acontecer, não é um ensaio ali. Então, assim, tudo pode acontecer, e saímos muito felizes porque foi bem produtiva, as testemunhas, né, foram firmes nos depoimentos. Iremos solicitar uma abertura de um inquérito autônomo para que toda novidade, né, do processo ele seja levado para este inquérito. Então, tudo será processado ali. O processo ele será suspenso após a oitiva dessas testemunhas, mas tudo de novo será anexado, juntado neste inquérito. Inclusive, novos detalhes, novas informações a respeito das 2 pessoas que também temos, além da prisão do Wellington, que já é o principal, né, acusado, identificar essas 2 pessoas que estavam com ele, porque também tem de cumprir, né, de pagar pelo que fizeram, que ajudaram ali. Sem dúvida, tinham 2 pessoas a mais, além do Wellington, e a gente não tem notícias nem dos nomes ainda dessas pessoas, pelo menos nós não temos aqui, né? Exatamente. E, doutora, como é o nome da juíza e do promotor do caso? Promotoras Mariana e Jordana e doutora Lia. Que é a juíza? Isso. Doutora Lia é a juíza. Doutora Lia é a juíza, e temos 2 promotoras, brilhantes promotoras, né? Estamos realizando um trabalho em conjunto. Já tivemos reuniões com o Ministério Público, alinhando todas as nossas técnicas de investigação,
coisas que nós podemos trazer para dentro do processo, solicitar diligências. Então, tudo isso está sendo em comunicação. Então, é um processo que está correndo ali de acordo com como tem que correr, de acordo com a lei, e estamos muito diligentes, muito empenhadas para que essa prisão ocorra, para que venha novidades a respeito dessas outras duas pessoas que precisam, né, ser identificadas e capturadas também. Então, um júri aí quer dizer uma audiência de instrução repleta de mulheres. Exatamente. E estamos muito empenhadas, trabalhando bastante para que o caso da Lara não seja só mais um caso. Sabemos que há diversos casos que demora tempo para que chegue ali a um resultado, e o nosso resultado que nós queremos é efetivamente a prisão do Wellington. Né? Ele precisa ser capturado para que ele possa ser processado, julgado, condenado e que pague pelo que fez. Sabemos que a Lara não volta, mas a condenação, a prisão do Wellington vai dar um alívio para que a Luana e os seus familiares possam viver, porque eles vivem encarcerados. Eles não cometeram crime algum e vivem encarcerados. Então, é necessário que essa prisão ocorra. Perfeito, doutora Luana, que é uma guerreira aí, a gente acompanha a trajetória dela diária nas redes sociais, mas às vezes dá uma pausa porque realmente dói, e ela sabe colocar nas palavras ali a dor dela, e é bem, a sensação de impotência é muito grande, né, doutora, diante de uma questão, uma ruptura dessa. Exatamente. A doutora está com a doutora Janira Rocha, que fazem uma também investigação defensiva, uma técnica bem moderna aí, vinda lá dos Estados Unidos, bastante aplicada hoje nos grandes tribunais do júri. Então, a Luana está bem amparada com a doutora Marli, com a doutora Janira Rocha, advogada da Flor de Lis, que agora atua aí na assistência de acusação. E, doutora, se a senhora quiser colocar mais alguma coisa, mas antes disso, eu queria dizer que a senhora tem nosso contato, porque a senhora precisar, estamos à disposição, tanto para o caso da Lara, quanto para outros casos, tá bom? Perfeito. Fernanda, agradeço o espaço aqui, né, de estar colocando um pouquinho das informações dentro dos limites que eu posso falar e compartilhar aqui. E obrigada. Fico à disposição também aí do canal. Obrigada, doutora Marli. Obrigada de coração. Valeu. Então, gente, esse foi o caso Lara Maria hoje. Estamos avançando, ainda que sem a presença de Wellington Galindo, mas temos boas pistas aí, parece, do paradeiro deste cidadão que deve ser capturado logo, com fé. Nós acreditamos nisso. Ele está agora nas mãos, a investigação do paradeiro de Wellington está nas mãos daquela que deveria estar, que é uma das melhores nesses casos, a doutora Ivalda Aleixo, na Delegacia de Descoberta de Homicídios e Paradeiros da capital, e nós temos fé que em breve o Wellington Galindo vá ser capturado aí, então, revelar o modus operandi, esses outros dois nomes envolvidos no crime brutal contra a menina pequena de 12 anos, Lara Maria, que deixou aí uma família em toda desestruturada. Eu falei com a Luana hoje, a Luana está trabalhando, volta tarde, é uma guerreira, uma batalhadora, em todo o tempo que ela tem livre, ela está batalhando pela causa, ela está buscando mais e mais e mais visibilidade para a questão da filha dela, para que não passe impune, porque de uma família humilde, e quando não se envolve muitas questões financeiras nos casos, nem sempre a gente consegue o resultado esperado. E a Luana tem batalhado bastante com a doutora Marli e com a doutora Janira para que traga-se visibilidade para o caso, para que as autoridades sejam cobradas sempre, constantemente, à medida que se deve, para que as coisas, que o rito jurídico ande nos trilhos. E é isso. Fico por aqui e volto amanhã com o caso da Cate Torres, com tudo sobre o caso da life coach, guru, bruxa, ex-modelo Catiúcia Torres, que está agora aqui no Rio de Janeiro, no presídio Santo Expedito. Ela que esteve desde novembro na PIEP, no Estevão Pinto, em Belo Horizonte, agora está aqui no Santo Expedito, com 18 quilos a menos, abandonada no presídio, e eu tive que abrir o espaço aqui hoje para o caso Lara, porque estamos andando com o rito jurídico e a gente segue eles, os tribunais do júri, as audiências, então adiamos a matéria sobre a Cate Torres para amanhã. Então, amanhã
Cate Torres, tudo sobre o caso, revelações inéditas, tudo que vem acontecendo com ela, pode ser condenada, quem são as vítimas, quais foram as denúncias que o Ministério Público Federal acolheu. Já houve alguma audiência? Tudo isso de um caso que também corre em segredo de justiça amanhã aqui na Rede Rio. Eu aguardo vocês. Até lá, se Deus nos permitir. Obrigada.